Comecei a ler o livro ontem à noite e eu parei na página 63. Tem muitos mistérios, típicos mesmo da Kate Morton, que te faz ficar preso no livro e você pensa mil possibilidades para aquele mistério. E é um quebra-cabeça, né, as tramas dela. Então você sabe que você vai ter todas as respostas, mas todos os mistérios eles vão sendo lançados, muitas pessoas, muitos nomes, para depois ser tudo explicado. Mas tem muito mistério já, e eu só tô na página 63. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando então mais um diário de leitura. Esse daqui é o terceiro diário de leitura que eu faço aqui no canal. Geralmente diário de leitura funciona assim: a gente começa a ler o livro, né, durante o vlog, vai comentando sobre o livro, termina o livro e dá spoilers, tá? Então assim, vão ter spoilers desse vídeo e esse vlog. E eu tenho mais dois outros diários de leitura, que um é um livro da Nora Roberts, Identidade Roubada, e o outro é O Nome da Rosa. E eu conto tudo pra vocês, tem spoilers. Inclusive, se você tem vontade de ler O Nome da Rosa, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, ficou perdido, achou um livro difícil, entra lá no diário de leitura, lá eu explico tudo. Se você tiver alguma dúvida, você também pode me perguntar, tá bom? Que se eu souber, eu vou te responder. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, e eu escolhi dessa vez O Jardim Esquecido, da Kate Morton, que foi presente de aniversário da Ana Paula Gabellini. E assim, quando se trata de Kate Morton, eu sei que eu vou gostar do livro, porque ela é uma escritora sensacional. Todos os livros que eu pego para ler dela é assim, geralmente são 5 estrelas, né? Ou então eu sei que vai ser muito bom. E eu vou contar para vocês essa primeira parte do livro com spoilers. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque pode parecer um pouquinho complicado e muita coisa acontecendo, mas na hora de ler o livro, como ela é uma escritora muito boa, ela sabe muito bem do que ela faz, você não fica perdido. Mas eu vou tentar ser o mais clara possível, contando devagarinho para vocês. Então ele é dividido em 3 partes, né? E eu terminei a primeira parte. Ele termina lá pela página 170, alguma coisa, tá? Muito bem, gente. Basicamente, o que vocês precisam saber? Ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte, ela tem 20 capítulos. É como se cada capítulo fosse uma pecinha de quebra-cabeça. E ao final você vai ter ali a obra montada, todos os mistérios resolvidos. As obras dela tem muito mistério. Você fica ali pensando em 1001 possibilidades, e isso que é o divertido, né? Você tentar desvendar, são muitos mistérios e que vão sendo revelados aos poucos. E realmente ele só é tudo perfeitamente encaixado. Geralmente ela não deixa ponta solta. Mas beleza, dito isso, é como se fosse pecinhas de quebra-cabeça mesmo. O livro ele começa com uma cena que parece que não faz sentido pra gente no começo, mas depois lá na frente a gente vai entendendo, conforme vai andando a leitura. E então é uma menininha chamada Nell, ela tem 4 anos, e ela foi deixada ali no cais, depois de uma viagem de navio, e sentadinha numa maleta, uma maletinha pequenininha, uma maleta infantil, só com isso e mais nada. E ela é uma gracinha, ela é muito bonitinha, ruiva, né, dos olhos azuis. E assim, como é dito aqui no livro, é muito estranho. Não se perde uma garotinha ruiva, dos olhos azuis, assim, do nada. Será que ela foi roubada? Será que ela foi abandonada? Ela se perdeu? É muito estranho e ninguém consegue encontrar ninguém. Ela também era muito pequenininha, né? Então não tem relato aqui dela falando e dando informação. Ela também acho que não lembra. Então ninguém descobre nada, até que um homem que encontra ela ali acaba cuidando dela, levando para casa, e eles acabam adotando a garotinha, ele com a esposa. E ela cresce nessa família ali, como se ela fosse filha deles mesmo. Depois o casal vem a ter outras 2 filhas biológicas, né? E essa garotinha, e isso é em meados dos anos 1900, são várias épocas diferentes.
que ela vai e volta. Então, nos dias atuais, em 2005, a gente vai conhecer a Cassandra, que é a neta dessa Nell. Essa Nell, nos dias de hoje, tem 95 anos e ela acaba de falecer. E ela deixa os seus bens para Cassandra, sua neta. Inclusive, um chalé em Londres. Como assim? Ninguém sabia que ela tinha um chalé em Londres, né? A Cassandra fala para o advogado, mas ela nunca saiu da Austrália, né? O livro se passa que os personagens principais são da Austrália. O livro é australiano, né? Daí ele diz, não, ela saiu sim, ela não só saiu, como ela adquiriu um chalé. Ela, como assim? Então a Cassandra vai ficar com aquilo na cabeça, né? Quem será que foi a avó dela? Como assim? E ela vai ter que ir até esse chalé, porque agora ela herdou. Mas ela também toma como herança de vida, ela descobriu o passado da avó dela. Quem foi, a história desse chalé e tudo mais. Então você tem a narrativa da Cassandra, né, em 2005, e aí a gente vai pro passado da Nell, conforme ela vai crescendo, vai se tornando mocinha e mulher. Até que um dia o pai, né, adotivo da Nell revela que ela não é filha biológica deles. E aquilo foi um grande erro, ele se arrepende pro resto da vida, porque alguma coisa se quebrou dentro da Nell. Por mais que ela ame os pais e a família, ela sempre foi muito feliz. Ela sempre foi assim, o sol que iluminava a vida das irmãs, né, mais novas. Algo se quebrou dentro dela, como se ela não fizesse parte daquilo, mesmo amando todo mundo. É como se ela fosse uma farsa, uma vida falsa. Ela tem uma urgência de ir em busca da verdade e quem ela foi. E ela acaba rompendo, de certa forma, a relação com a família dela. Ela é apaixonada por um rapaz, estava noiva, terminou esse noivado, ninguém entendeu por quê. Ela simplesmente saiu e foi embora. Daí a gente vai entender que ela foi para Londres e ninguém sabe disso. Ela simplesmente pegou e foi porque ela acabou descobrindo o nome de uma pessoa que é a Eliza McPace, que foi a mulher que deixou ela depois da viagem lá no cais. A princípio a gente pensa ela também que seria a mãe dela, talvez, né? Então ela vai em busca da verdade atrás desse nome, Elisa. E a gente vem a descobrir que a Elisa foi uma escritora muito famosa de contos de fada, mas quase não se tem livros dela, porque muita coisa se perdeu depois da guerra e tudo mais. Então, a gente tem essa questão de um livro muito misterioso de contos de fada, que tem a ver com essa história. Quem foi essa Elisa, né? Então, ela vai no passado. Na verdade, a gente também a Kate Morton retrocede um pouquinho na história, e a gente vai saber da história de vida da Nell, e ela retrocede mais ainda, porque a Nell vai atrás da Elisa, né? Então são 3 gerações diferentes, são 3 mulheres. O livro vai e volta no passado, são vários capítulos, mas os capítulos também não têm uma ordem linear entre si. Parece confuso o que eu falo aqui pra vocês, mas lendo dá pra entender perfeitamente, porque ela é uma autora muito boa, tá? Então podem ficar tranquilos. Então, assim, são muitos mistérios. Quem foi essa Elisa? Por que deixaram a Nell abandonada nessa viagem no navio? O que aconteceu, né? E aí a gente vai descobrindo muita coisa do passado da Elisa, quem ela foi, que ela também teve um passado muito triste. Ela teve um irmão gêmeo que morreu tragicamente. Ela não teve uma vida fácil. A Nell, ela era uma idosa muito mal-humorada, assim, um pouco ríspida. Mas quando ela era bem jovenzinha, ela não era assim, né? Ela era, como eu falei pra vocês, o sol para as irmãs, né? A Cassandra até fica surpresa. Nossa, essa mesma Nell, essa Nell, né? Então, muitas coisas aconteceram na vida dessas mulheres. E são muitos nomes, são muitas pessoas, mas é tranquilo de ler. Preciso de ter um pouquinho de atenção, né? Mas, gente, assim, é emocionante porque tem também
eu sinto que tem uma aura estranha, uma sombra estranha que paira aqui na história. Um homem, talvez, que é mencionado, mas a gente não tem noção do que ele é, o que ele representa. Que paira ali sobre a vida, principalmente da Elisa. Então você sabe que alguma coisa vai acontecer. E muito importante, a gente sabe também que a Elisa desapareceu. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. É um caso misterioso. Então, o desaparecimento dessa mulher. Né? O que acontecia? O que aconteceu? Principalmente quem abandonou o anel. E a Cassandra vai atrás de tudo, ela vai descobrir. São muitos mistérios lançados e que a Kate Morton não deixa a peteca cair. Então, assim, é uma grande viagem, né? Sobre a vida, sobre a família, sobre os amores, sobre muita coisa. Nessas 3 gerações diferentes. Então, assim, o que eu gostaria de entender, né? Principalmente, que livro de contos de fada é esse? O que tinha o conteúdo dessa malinha, que foi abandonado junto com a Nell. E principalmente isso, né? O contos de fada. E o que ela vai descobrir? Ainda essa é a primeira parte. Então, cada vez mais, a Kate Morton vai ali retrocedendo, 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 até a gente entender tudo o que aconteceu. Então, tem muito mistério envolvido, muita coisa envolvida. Tem uma coisa também aqui sobre maternidade, que a Nell, ela teve uma filha, né? E essa filha é a mãe de Cassandra. E ela nunca se deu muito bem com a filha. A maternidade para Nell nunca foi um sonho realizado, sabe? E a filha dela também foi a mesma coisa, aquilo se repetiu. E elas nunca se deram bem. Eu até esqueci o nome, gente, dela, porque eu sou péssima com o nome. Mas a mãe da Cassandra largou ela, abandonou ela para Nell cuidar. Então você tem ali conflitos de mães com as suas filhas, né? Falta de amor, não tem ali a presença da mãe, sabe? Tem tudo isso também. Parece que todas foram péssimas mães, uma coisa assim. Então, por que acontecia isso, né? Nessa relação? Por que era tão difícil? Todas as mulheres aqui, elas sofreram bastante. Gente, parece muita informação, né? Porque é mesmo. É muita informação. Nessa segunda parte, eu vou voltar, vou contar o essencial para vocês, para não ficar muita informação. E depois eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam todo o desfecho da história. São muitas perguntas que eu quero respostas. Gente, vou ficando por aqui nesse take. Eu volto, então, na segunda e na terceira parte deste vlog, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, então. Oi, gente. Voltei aqui para falar mais um pouquinho para vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre o livro. Faltam algumas páginas ainda para eu terminar a segunda parte, mas eu já resolvi vir aqui comentar algumas coisas com vocês. Eu tô no capítulo 31, página 267. E assim, eu não vou aparecer no vídeo porque eu tô bem gripada, dor de cabeça, dor no corpo, então resolvi não aparecer e falar por aqui mesmo, assim, tá bom? Eu não vou falar tanta coisa assim, porque assim, não é que aconteceu muita coisa, mas é muita informação e algumas dúvidas, algumas respostas, mas assim, mais mistério ainda que vem junto, sabe? Então, muitas dúvidas ainda, tem muito livro ainda, né? Eu marquei aqui assim, olha, desde que eu conversei com vocês. A Cassandra, ela finalmente chega no chalé e herdado, né, pela Nell, lá na Cornualha. E assim, o chalé, ele tá em ruínas, ele é muito antigo, muito antigo. Ele tá praticamente se desmanchando, né? Muita teia de aranha, cresceu, tem um tronco de árvore lá. Assim, ele é muito antigo, né? Mas, pois bem, então assim, ela
tem ali a percepção, né, ela chegando ali que a coisa tá bem, é muito antiga. E aí a gente retrocede um pouco então, de novo, com a Nell investigando e conversando sobre a família Montrachet, que é a família de origem da Elisa, né? A Nell então está investigando, a Cassandra investiga o passado da Nell e a Nell investigando o passado da Elisa. E ela vai para Cornualha, no chalé aqui, e ela tá perguntando, buscando informação sobre essa Elisa. E aí ela conversa com algumas pessoas da região e tal, né? E ela conhece um pouco sobre a família Montrachet, que eram os ricos ali à base de contrabando. Eles viviam numa mansão ali, tem um chalé e também tem uma mansão dessa família. E a Elisa foi morar com eles, com os tios, porque os pais da Elisa morreram. Então eles receberam ela lá. E muitas coisas, aí a narrativa ela fica bastante tempo nesse arco da Elisa. E ela retrocede bastante, ela vai até em 1907, né? Ela retrocede bastante ali. Então, quando a Nell chega no chalé e ela começa a perguntar sobre essa família e tudo mais, a origem, né? Tem muita informação. E aí a gente descobre que não é uma família, tem umas coisas sombrias ali, né? As pessoas evitam de falar sobre, sabe? Aquela coisa que você tem algumas respostas, mas aí você também tem muita dúvida que vem junto, porque parece que ninguém quer falar sobre, sabe? E algo aconteceu naquela casa ou no chalé, coisas que as pessoas têm medo, sabe? Assim, tem gente que fala, né, que tem fantasma. Então é uma família. É sombria, alguma coisa estranha ali. Personagens estão bem enigmáticos. E eles ficaram ricos através de contrabando, então, roubando riquezas de ouro e joias de navio. E diz a lenda aqui, né? Diz a lenda não, né? Diz os rumores que eles salvaram os marinheiros de um navio e mataram todos eles e pegaram toda a riqueza. Por isso que eles ficaram ricos e tal. Então tem muito mistério envolvido. Daí diz que tem gente que diz que viu um navio fantasma, sabe? E tem alguma coisa que acontece na enseada lá também, que daí meio que deixa no ar muitas dúvidas, muito mistério. Então, quando eu tiver mais novidades, eu volto aqui no vlog, tá bom? Tchau, tchau, gente. Quinchim. Quinchim. Oi, gente! Voltei aqui para finalizar o diário de leitura, porque eu consegui concluir o livro no final de semana. Eu disse para vocês que eu tava lendo a segunda parte, né? Finalizei a segunda parte e eu achei melhor terminar o livro e vim aqui concluir para vocês. Mais uma vez, um livro incrível, um livro que eu gostei, um final muito emocionante. Tive todas as respostas, né? Entendi tudo, juntei todas as pecinhas do quebra-cabeça. E agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu de uma maneira mais resumida, desde lá da segunda parte até a conclusão da história, então, tá bom? Bom, gente, eu até anotei aqui algumas coisas pra eu não esquecer. A Nell, acho que eu parei mais ou menos em Anel viajando. Ela viaja, gente, em 1975, que é a época que ela compra o chalé. E ela começa as investigações ali por conta própria, conversando com as pessoas ali da região, né? E aí, conversando com as pessoas da região, ela vai contando que ela acha que a mãe dela se chama Rose Montrachet e o pai dela se chama Nathaniel,
que é um desenhista. Inclusive, é ele que faz os desenhos, que faz as artes ali do livro dos contos de fada da Elisa. Então, para ela, esses são os pais que haviam morrido e aí ela vai atrás da vida deles. Mas, para a gente descobrir de fato o que aconteceu, a gente tem que retroceder bastante mesmo na vida da Elisa. Então, assim, boa parte depois, da segunda parte até o final, foca muito na época em que a Elisa era moça. Então, quando ela retrocede na vida da Elisa, a gente descobre muito, o livro ele passa boa parte pela infância das duas. E a Elisa, ela chega na família dos Montrachet, nessa mansão, né? Eles são ricos, como eu comentei com vocês, porque o pai e a mãe dela faleceu, a Georgiana. E ela vai ficar então com essa nova família, que são dos tios dela, que é uma família muito sinistra. Todos são. E aí a gente vai descobrir que realmente, de fato, todos são muito estranhos. Né? Não é só assim, uma impressão que tem ali só dos tios, não. Todos são. E então o livro ele fica bastante tempo, né, nessa parte da infância. A gente precisa conhecer a Elisa e precisa conhecer a Rose, que até então a Nell acha que é a mãe dela. A Rose, junto com a Adeline, que é a mãe, elas viajam para Nova York e lá a Rose conhece o Nathaniel, que é o desenhista, e eles se casam, né? Tem um trecho aqui que a Adeline só pensava em dinheiro e poder e ascensão, né? Status ali na sociedade. Quando ela vê o Nathaniel, ela não gosta muito da ideia, porque o Nathaniel, ele não tem dinheiro, né? Não era uma profissão de artista, né? Muito bem vista, né? Até hoje, assim, mas era muito pior, né? Porque hoje ainda você tem status, tem alguns têm dinheiro, conseguem riqueza. Naquela época era muito preconceito, não era bem visto. Mas a Rose acaba falando, mamãe, mas eu vou me casar com ele porque é o que eu quero, porque eu amo, ele tem potencial, aquela coisa. Quando a Adeline vê ele, ela já enxerga ali ambição, um desejo muito grande de ascensão. Não que isso seja ruim, né? Todos nós temos um desejo de melhorar, de ascensão, temos as ambições, lógico, a gente quer melhorar. Mas essas pessoas, e a gente identifica também no Nathaniel, ele só pensa nisso. E a Adeline, ela vê ele, ela já fala isso. E é porque ela é assim também. Então ela identifica fácil. Mas aí, assim, ela mexe os palitos para que a sociedade o aceite bem, para que aquele casamento seja bom para a família e tudo mais. É tudo de caso pensado, é tudo por interesse por trás. E a Rose é apaixonada. E ele se vê numa oportunidade, numa família engenheira, né? Pois bem. E a Rose começa a ter um desejo muito grande de ser mãe. Como se isso realmente. Como se ela se dependesse disso. É algo muito assim, de beirar a obsessão. E aí a gente acompanha a relação da Rose e da Elisa como muito amigas. A gente tem o jardim aqui, né, como um cenário, como uma coisa muito importante de conexão entre essas duas primas, mas que são, acima de tudo, amigas. Mas a gente começa a perceber, depois de tudo ali, não demora muito, que não é uma amizade saudável. Chega a ser uma coisa distorcida. E aí, a Rose começa a ter problemas para engravidar e a gente descobre que ela não pode engravidar. E aí, gente, é onde a gente vai realmente descobrir a origem da Nell. E que a mãe verdadeira dela era a Elisa, que é coisa que eu já desconfiava lá desde o começo, mas eu não tinha certeza e nem como as coisas tinham acontecido, né? Como eu falei pra vocês, uma amizade, uma coisa estranha. A Elisa gostava muito da Rose, mas tinha uma dependência pela amizade dela. É como se era a única coisa que ela tivesse ali. E ela deveria ajudar, agradar, fazer a prima feliz. E aí ela acaba aceitando um convite insano arquitetado pela Adeline e pela família de se oferecer, ter um filho do Nathaniel para dar para
a Rose, mas isso foi um plano da família e a Rose acabou aceitando, mas que lá na frente ela vai acabar se arrependendo, né? Então a Nell, ela na verdade é filha do Nathaniel com a Elisa. Então assim que o bebê nasce, ela dá a filha, que se chama Ivory, e essa garotinha que vem a ser a Nell, né, que todo mundo lá, assim quando a Nell começou a investigar, falavam pra ela que aquele casal tinha tido uma filha, mas que essa filha tinha falecido de escarlatina, e isso era mentira. Vamos mais a fundo na trama para descobrir o que aconteceu. Na verdade, foi um plano muito maquiavélico arquitetado. Aqui diz que assim que a Rose engravidou, a Elisa sumiu por um ano. E quando ela voltou, voltou muito diferente e misteriosa, porque ela estava grávida. Mas ela nunca saiu de lá. Ela ficou esse um ano no chalé. E eles ergueram muros de proteção para que ninguém a visse lá e com a barriga crescendo. E as coisas deram muito certo. Só que num trágico acidente, a Rose e o Nathaniel morreram num acidente de trem. E é uma família muito ruim, uma família muito estranha. E a Elisa jamais tiraria a menina da amiga, da prima dela, mas quando ela se viu a criança nas mãos daquele casal estranho dos tios, ela disse, não posso deixar assim isso acontecer. Então ela traça um plano de fuga, né? E onde elas vão viajar de navio. Mas assim que ela deixa a Nell ou a Ivory, né? Ali no porto, ela precisa voltar para pegar um broche, que tá, esse broche ele tá dentro ele tá no guardado, num potinho, um lugar que só ela sabe, no chalé, que foi dado pela Georgiana, que é a mãe dela. Ela disse, vale dinheiro, você só venda se você precisar e tal, né? Um broche antigo de família, então tem joias ali, tem ouro, então vale dinheiro. Ela precisava voltar e pegar esse bendito desse broche. Só que ela não consegue voltar, porque ela é capturada pelos tios, né, que mandaram pegar ela lá. E ela acaba se jogando, caindo da carruagem, e ela morre. Só que ninguém sabe onde ficou a garotinha. Não deu tempo. Então, eles estavam procurando a criança, mas foi uma morte assim. Não era pra ter sido daquele jeito, acontecido aquilo, né? Não sei se eles iam querer dar fim na Elisa depois, pode ser que sim. Porque eles queriam esconder a qualquer custo o plano maquiavélico que eles fizeram. Então, isso seria ruína perante a sociedade da família. Então, era um segredo que tinha que ficar a sete chaves. Mas aquele dia, aquela morte foi acidental. E aí a Adeline com o marido, né, achou aquilo ótimo, mas eles não sabiam onde estava a garotinha. Então eles nunca a encontraram. Então, como que é descoberto tudo isso, né? Os diários os diários não, o livro da Elisa, que tem algumas partes aqui dos contos de fada, que você vai lendo e você vai montando também essa pecinha, né? Tá aqui no livro, você já vai entendendo ali o que aconteceu. E aí tudo se encaixa perfeitamente, os diálogos, né? Nos dias atuais, a Cassandra finalmente descobre o que aconteceu e ela descobre também os restos mortais da sua mãe enterrados ali no chalé, né, nas proximidades ali. Então ela finalmente descobre o que aconteceu e talvez a Nell tenha deixado o chalé de herança para ela porque ela sabia que Cassandra conseguiria. Então, assim, é um livro sobre respeito de memórias, respeito da memória das pessoas boas, também, assim, é sobre como nem todas as pessoas que são boas e tentam fazer o bem, elas conseguem ser felizes no final. Né? Às vezes elas têm um final trágico, mas essa família estranha, essa família ruim, eles pagaram o preço, porque logo em seguida da morte da Rose e do Nathaniel e do desaparecimento da Nell,
eles morreram também, eles não duraram muito. Então eles tiveram um final trágico e merecido também. E o final é a coisa mais linda. A Cassandra acaba conhecendo um rapaz também, né, que ajuda ela a restaurar o jardim. Então, ela acaba encontrando uma companhia, acaba se encontrando através da história dos seus antepassados, quem ela é. E então ela se reencontra e também encontra o seu lugar no mundo. E eu vou ler para vocês aqui o trechinho, o final do livro, que é muito bonito. A Kate Morton, ela finaliza muito bem os livros dela. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Nell fechou os olhos nos dias atuais, quando ela morre, né? Aos 95 anos, lá no hospital. Nell fechou os olhos. Ela estava de novo no navio. Podia sentir a água sob ela, o convés balançando. Tonéis, sol, poeira, risos de despedida. Estava desaparecendo. As luzes estavam sendo apagadas, diminuíam, como as luzes do Teatro Plaza antes do ensaio geral. Os patrocinadores se remexiam nos assentos, cochilando, esperando. Escuridão, silêncio. Então ela estava em outro lugar, um lugar frio e escuro, sozinha, com coisas afiadas, galhos por todos os lados, uma sensação de que muros se fechavam à sua volta. Altos, escuros, a luz estava voltando. Não muito, mas o suficiente para ela virar o pescoço e avistar o céu ao longe. Suas pernas estavam se movendo. Ela andava, os braços caídos, juntos à lateral do corpo, roçando as folhas e as pontas dos galhos. Uma esquina. Ela se virou. Mais muros cobertos de folhas, um cheiro forte de terra molhada. De repente ela soube. A palavra surgiu em sua mente, antiga e familiar. Labirinto. Ela estava em um labirinto. Uma certeza instantânea. No final do labirinto havia um lugar maravilhoso, um lugar aonde ela precisava chegar. Um lugar seguro onde poderia descansar. Ela encontrou uma bifurcação, virou-se. Sabia o caminho, lembrava-se dele, estivera ali antes. Mais depressa agora, caminhou ainda mais depressa. Mais depressa agora, caminhou ainda mais depressa. Precisava chegar ao fim. Uma luz à sua frente. Estava quase lá. Só mais um pouco. E então, de repente, uma figura saiu das sombras. A autora, com a mão estendida, uma voz maviosa, que é a Elisa. Eu estava esperando por você. A autora se afastou e Nell viu que tinha chegado ao portão. Ao fim do labirinto. Onde estou? Você está em casa. Com um suspiro profundo, Nell seguiu a autora e entrou no jardim mais lindo que já tinha visto. E assim termina a história. É um livro muito bonito, assim como todos os livros da Kate Morton. Então, assim, super indico pra vocês, tá, gente? É emocionante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Me contem aqui embaixo se vocês acharam interessante esse romance. Bom, então vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau, gente.